Boa tarde, vamos para mais uma leitura, página 1061, conspiração contra o profeta, seguimos em Jeremias. Vinde, disseram então, e tramemos uma conspiração contra Jeremias, por falta de um sacerdote não perecerá a lei, nem pela falta de um sábio o conselho, e pela falta de um profeta a palavra divina. Vinde e firamo-lo com a língua, não lhe demos ouvidos às palavras. Senhor, ouve-me. Escutai o que dizem meus inimigos. É assim que pagam o bem com o mal? Abrem uma cova para atentar-me contra a vida? Lembrai-vos de que ante vós me apresentei, a fim de por eles interceder e deles afastar a vossa cólera. Assim, entregai-lhes os filhos à fome, e a eles próprios ao fio da espada. Percam suas mulheres e filhos e maridos, morram os homens pela peste, e os jovens caiam sob a espada nos combates. Quando de súbito sobre eles lançardes hordas armadas, ouçam-se os clamores partidos de suas casas, já que cavaram uma fossa para prender-me e armaram laços a meus pés. Vós, porém, Senhor, que me conheceis, suas conspirações de morte contra mim, não lhes perdoeis tal iniquidade. Que a vossos olhos o seu pecado permaneça indelével, e caiam diante de vós. Age contra eles no dia de vossa cólera. 19. Símbolo do vaso partido. Eis o que me diz o Senhor. Vai à casa do oleiro e compra um vaso de barro. Tomarás então contigo anciãos do povo e anciãos dos sacerdotes, e te dirigirás ao vale do filho de Inom, próximo da entrada da olaria, e lá pronunciarás oráculo que te ditar. Dir-lhe-ás, então, escutai a palavra do Senhor, reis de Judá, e vós todos, habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, sobre este lugar vou mandar desgraça, tamanha que fará tinir os ouvidos a quem dela ouvir falar. Abandonaram-me, profanaram este lugar e ofereceram incenso a outros deuses que nem eles conheceram, nem seus pais e nem os reis de Judá. Macularam este lugar com o sangue dos inocentes e ergueram um lugar alto a Baal, para em honra a ele queimarem os seus filhos em holocausto. Tais coisas não as prescrevi e delas não falei nem por pensamento me vieram. Por tudo isto virão dias, oráculo do Senhor, em que este lugar não mais se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas sim vale do massacre. Aí aniquilarei os planos de Judá e Jerusalém, e ordenarei que caiam seus habitantes sob a espada dos inimigos, e pelas mãos daqueles que odeiam a sua vida. Entregarei seus cadáveres com passos às aves do céu e aos animais da terra. Farei desta cidade objeto de assombro, causa de zombaria, e a vista de suas chagas será motivo de escárnio a quem por ela passar. Na angústia e na miséria em que a reduzirão, os inimigos que lhe odeiam a vida far-se-á mesmo compelida a comer a carne de seus filhos e de suas filhas, e eles se devorarão uns aos outros. Em seguida, sob o olhar dos que forem contigo, partirás a bilha, exclamando: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Quebrarei este povo e a cidade, como se parte um vaso de barro sem que se possa ser refeito. E por falta de outro local, enterrar-se-á em Tofete. Eis o que farei deste lugar, oráculo do Senhor, e seus habitantes, e de tal modo o farei, que o tornarei semelhante a Tofete. A casa de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá ficarão imundos como o solo de Tofete, casas sobre cujos tetos foi queimado o incenso, as milícias dos céus e oferecidos libações a deuses estranhos. Regressou então Jeremias de Tofete, aonde o Senhor o enviara a profetizar. De pé no átrio do templo do Senhor, exclamou a multidão: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vou despejar sobre essa cidade e sobre as aldeias de sua jurisdição os flagelos de que os ameacei, porque seus habitantes endureceram a cerviz para não acatar minhas palavras. 20. Prisão do profeta. Tendo o sacerdote Fassur, filho de Emer,
que era superintendente do templo, ouvido o profeta Jeremias pronunciar este oráculo, mandou espancá-lo e pô-lo em grilhões na porta superior de Benjamim, que se encontra o templo do Senhor. No dia seguinte, quando Fassur o mandou libertar, disse-lhe Jeremias: Não é mais Fassur que te chama o Senhor, mas sim Magor-Mizabib. Aqui explica que Magor-Mizabib significa terror em todo o redor. Pois assim diz o Senhor, vou fazer de ti objeto de pavor para ti mesmo e teus amigos, os quais sob teu olhar perecerão a espada de seus inimigos. Entregarei Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os deportará para a Babilônia, onde os ferirá a espada. E entregarei todas as riquezas desta cidade, todo o produto de seu trabalho, todas as suas reservas preciosas e todos os tesouros dos reis de Judá, nas mãos de seus inimigos, que os tomaram como presa, e os levarão para a Babilônia. E tu, Fassur, serás amarrado com tua família para o cativeiro. Irás à Babilônia para lá morrer e ser enterrado tu e teus amigos, aos quais proferiste falsos oráculos. Queixa do profeta. Seduziste-me, Senhor, e eu deixei seduzir. Dominaste-me e obtiveste o triunfo. Sou objeto de contínua irrisão, e todos zombam de mim. Cada vez que falo é para proclamar a aproximação da violência e devastação, e dia a dia a palavra do Senhor converte-se para mim em insultos e escárnios. E a mim mesmo eu disse, não mais o mencionarei e nem falarei em seu nome. Mas em meu seio havia um fogo devorador que se encerrara nos ossos. Esgotei-me em refreá-lo e não o consegui. Ouço as invectivas da multidão. Cerca-nos o terror, denuncia-o, vamos denunciá-lo. Os que eram meus amigos espiam-me agora os passos. Se cair em abuso, tiraremos vantagem e dele nos vingaremos. O Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro, por isso, longe de triunfar, serão esmagados meus perseguidores, sua queda os mergulhará na confusão, será então a vergonha eterna e inesquecível. Senhor Deus dos exércitos, vós que sondais o justo e que escrutais os rins, os corações, concedei-me o poder de contemplar a vingança que deles ides tirar. Pois em vossas mãos depositei a minha causa. Cantai ao Senhor, glorificai-o, porque salvou a vida do miserável das mãos do mal. Maldito o dia em que nasci, nem abençoado seja o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que levou a notícia a meu pai, e que o cumulou de felicidade ao dizer-lhe, nasceu-te um menino. A ele suceda o que às cidades aconteceu, que o Senhor nem piedade aniquilou. Desde o alvorecer, ouço os gritos de alarme e o fragor da batalha ao meio-dia. Porque não me matou antes de eu sair do ventre materno, minha mãe teria sido meu túmulo, e eu ficaria para sempre guardado em suas entranhas. Porque saí do seu seio para só contemplar tormentos e misérias e na vergonha consumir meus dias? 21. Oráculo contra o rei Sedecias. Eis o que disse o Senhor a Jeremias, quando o rei Sedecias lhe enviou Fassur, filho de Melquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasias, a fim de lhe dizer: Consulta o Senhor em nosso nome, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos ataca. Talvez o Senhor queira renovar seus milagres a nosso favor, fazendo com que ele se afaste de nós. Meus cachorros à tarde ficam bem loucos. Eis respondeu-lhe Jeremias: O que transmitireis a Sedecias, oráculo do Senhor, Deus de Israel? As armas que empunhais para combate, fora dos muros contra os reis da Babilônia e os caldeus que vos sitiam, vão reuni-las no interior desta cidade. Então, com toda a força de meu braço vigoroso, com furor, indignação e cólera, combaterei contra vós. Ferirei os habitantes desta cidade, homens e animais que serão vítimas de grande peste. Em seguida, oráculo do Senhor, Sedecias, rei de Judá, seus servos e o povo, e tudo quanto escapar da peste,
da espada e da fome, entregá-los-ei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esses inimigos que lhes odeiam a vida, e eles os passarão o fio da espada, sem perdão nem piedade ou misericórdia. Dirás então ao povo, oráculo do Senhor, eis que vos coloco na encruzilhada dos caminhos da vida e da morte. Aquele que ficar na cidade perecerá pela espada, pela fome ou pela peste. Aquele que sair para entregar-se aos caldeus, que vos sitiam, viverá e a vida a salvo será seu espólio. Fixei meus olhares sobre esta cidade para sua desgraça e não para o bem. Oráculo do Senhor. Cairá ela nas mãos do rei da Babilônia e este a entregará às chamas. Oráculo contra a casa real. Eis o que dirás acerca da casa de Judá. Escutai a palavra do Senhor, casa de Davi, eis o que diz o Senhor. Praticai a justiça desde o nascer do dia, livrai o oprimido das mãos do opressor, para que meu furor não se inflame como fogo, braseiro que não se possa extinguir. Por causa da maldade de vossos procedimentos, eis-me aqui contra ti, habitante do vale, rochedo que dominas a planície, e vós que dizes, quem nos virá atacar? Quem penetrará em nossos refúgios? Castigar-vos-ei, oráculo do Senhor. Deitarei fogo à sua floresta, e seus arredores serão devorados. 22. Eis o que me diz o Senhor. Desce ao palácio do rei de Judá, e lá pronunciarás este oráculo. Ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que ocupas o trono de Davi, tu e teus servos e teu povo que entrais por estas portas. Eis o que diz o Senhor. Praticai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não deixeis o estrangeiro sofrer vexame e violência, nem o órfão e a viúva, nem derramais nesse lugar sangue inocente. Se obedecerdes fielmente esta ordem, continuarão a passar pelas portas deste palácio os reis herdeiros do trono de Davi, montados em carros e cavalos com seus servos e seu povo. Se, porém, não escutardes estas palavras, juro por mim mesmo, palavra do Senhor, será reduzido a escombros este palácio, porque eis o oráculo do Senhor sobre o palácio do rei de Judá. Eras a meus olhos como os montes de Galaade, qual o cimo do Líbano. Juro, porém, que te vou transformar em solidão num deserto. Preparo contra ti destruidores, munidos de seus instrumentos, que abaterão teus cedros mais formosos e os lançarão ao fogo. Muitos pagãos, ao passarem perto dessa cidade, uns aos outros hão de dizer, por que assim tratou o Senhor esta grande cidade? E ser-lhes-á respondido, porque seus habitantes abandonaram a aliança com o Senhor, seu Deus, prosternando-se ante outros deuses e a eles rendendo culto. Oráculo contra Joacá-Selum. Não choreis o morto, nem por ele vos lamenteis. Chorai, chorai antes sobre aquele que parte, e que não voltará mais, nem tornará a ver o país natal. Porque assim fala o Senhor a respeito de Selum, filho de Josias, rei de Judá, que reinava em lugar do pai e partiu deste lugar. Não voltará mais ali, morrerá no local do seu exílio, sem jamais rever a pátria. Oráculo contra Joaquim. Ai daqueles que para si construíam um palácio por meios desonestos, e seus salões violando a equidade. Ai daquele que faz seu próprio trabalhar sem praga, e lhe recusa o salário. E daquele que diz, vou mandar construir suntuosa morada, salões espaçosos com largas janelas e revestimento de cedro e pintura de vermelho. Julgas ter o posto de rei, porque rivalizás no emprego do cedro? Também teu pai comia e bebia, praticava justiça e equidade, e tudo lhe era próspero. Julgava a causa do pobre e do infeliz, e tudo lhe era próspero. Não é isto conhecer-me, oráculo do Senhor? Mas teus olhos e coração não procuraram senão satisfazer-te a cobiça, derramar o sangue do inocente, exercer a opressão e a violência. Eis, portanto, oráculo do Senhor sobre Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não haverá lamentações por ele. Ai, meu irmão, ai, minha irmã, nem o chorão dizendo, ai, Senhor, ai, majestade, sua pompa fúnebre será qual a do asno. E o arrastarão jogando fora das portas de Jerusalém. Triste sorte da nação. Sobe ao Líbano e clama em altas vozes, fazendo-as ressoar por Baçã. Clama do alto do monte Aborim,
porque teus amantes foram esmagados. Falei-te no tempo de tua prosperidade. Disseste-me, porém, não te ouvirei, pois é este teu costume desde a juventude, não escutas a minha voz. Serão teus pastores pasto dos ventos, e teus amantes serão levados ao cativeiro. A vergonha e a confusão serão tua partilha, por causa de tua malícia. Tu não morarás no Líbano, e fazes teu ninho nos cedros, quando haverás de gemer, presa das dores e das convulsões semelhantes às da mulher ao dar à luz. Por isso que eu faço as leituras às 5 da manhã. Minha nossa. Oráculo contra Jeconias. Pela minha vida, oráculo do Senhor, ainda que Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel em minha mão direita, eu o arrancaria. Entregar-te-ei aos que odeiam a tua vida, aqueles que temes, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e aos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te pôs no mundo, em terra que não é vossa terra natal, e onde morrereis. E a terra a que aspiram não tornarão a voltar. Acaso serás Conias algum traste desprezível que ninguém mais tem em conta? Porque são repelidos eles sua raça e atirados a uma terra que não conhecem? Terra, 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 escuta a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor. Inscrevei este homem entre os que não deixaram descendência, entre aqueles que coisa alguma lograram em vida, pois que ninguém de sua raça conseguirá ocupar o trono de Davi e reinar sobre Judá. Oráculo contra os maus pastores, 23. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo de minha pastagem. Oráculo do Senhor. Por isto assim fala o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentavam o meu povo. Dispersaste o meu rebanho e afugentaste sem dele vos ocupar. Eu, porém, vou ocupar-me, a vossa costuma da malícia de tal procedimento. Oráculo do Senhor. Reunirei o que restar das minhas ovelhas, espalhadas pelos países em que exilei e as tratei para as pastagens em que se hão de multiplicar. Escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não tenham receios nem temores, e já nenhuma delas se extravie. Oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria, exercerá na terra o direito e a equidade. Sob seu reinado será salvo Judá, e viverá Israel em segurança. E eis o nome com que será chamado: Javé, nossa justiça. Eis porque chegarão dias, oráculo do Senhor, em que não se dirá mais, viva Deus que tirou do Egito os filhos de Israel, mas sim, viva Deus que fez voltar aos israelitas do norte e de todas as terras aonde os exilara, trazendo-os à pátria. Oráculo contra os profetas. Aos profetas, parte-se dentro de mim o coração, e se me abalaram todos os ossos, assemelho-me a um ébrio. Qual homem prostrado pelo vinho por causa do Senhor e de sua palavra santa? A terra está cheia de adultérios, e está em luto essa terra maldita. As pastagens do deserto ressecaram, e os homens correm para o mal. É a iniquidade que lhes dá força. São profanos o próprio profeta e o sacerdote. Até no meu tempo encontrou sua perversidade. Oráculo do Senhor. Por isto, o seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas, e lá se entrechocarão e hão de cair, pois precipitarei a desgraça sobre eles no ano em que os castigar. Oráculo do Senhor. Entre os profetas samaritanos vi absurdos, profetizaram em nome de Baal e desencaminharam o meu povo de Israel. Mas entre os profetas de Jerusalém vejo coisa hediondas, adultério e hipocrisia. Encorajam os maus para que nenhum se converta da maldade. A meus olhos são todos iguais a Sodoma, e seus congêneres semelhantes a Gomorra. Por isto
Eis o oráculo do Senhor dos Exércitos contra os profetas. Vou nutri-los com absinto e dar-lhes de beber águas contaminadas. Porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escutai os profetas que vos transmitem vãos oráculos. São visões do próprio Espírito que vos divulgam, e não as palavras do Senhor. Não cessam de pronunciar aos que me desprezam, oráculo do Senhor, tudo irá bem para vós. E aos que seguem obstinadamente as tendências do coração, dizem ainda, nada mal vos acontecerá. Mas qual deles assistiu à deliberação do Senhor? Quem ouviu e lhe escutou a palavra? Quem a ouviu e lhe prestou atenção? Ora, eis o que explode a tempestade do Senhor, o seu furor, e a tormenta que redemoinha, prestes a cair sobre a cabeça dos maus. Não se acalmará a cólera do Senhor enquanto não executar e cumprir seus desígnios. Somente nos dias que virão os estendereis plenamente. Não enviei tais profetas, são eles que correm, nem jamais lhes falei. E, no entanto, proferiram oráculos. Houvessem eles assistido à minha deliberação, e seriam minhas as palavras que haveriam de proferir, fazendo com que meu povo renunciasse à perversividade de seu procedimento. Porventura eu sou Deus apenas quando estou perto? Oráculo do Senhor. Não, o sou também quando de longe? Poderá um homem se ocultar de tal modo que eu não o veja? Oráculo do Senhor. Porventura não enche minha presença o céu e a terra? Oráculo do Senhor. Ouço o que dizem os profetas que proferem em meu nome falsos oráculos. Tive um sonho. Quanto tempo vai durar isto? Julgam esses profetas ao proferirem mentiras e as imposturas de seus corações, que irão, pelos sonhos que contam uns aos outros, tornam meu nome esquecido do povo, assim como aconteceu a seus pais que esqueceram o meu nome por causa de Baal? Conte o profeta o sonho que tiver, mas a quem for dado ouvir-me a palavra que fielmente a reproduza. Que vem fazer palha com o grão? Oráculo do Senhor. Não se assemelha ao fogo minha palavra? Oráculo do Senhor. Qual martelo que fende a rocha? Eis porque, oráculo do Senhor, vou lançar-me contra os profetas que imitam minhas revelações, falando a outros. Vou pedir contas aos profetas cujas línguas não vacilam em proclamar, oráculo do Senhor. Irei contra os profetas de sonhos enganadores, que ao narrá-lo ludibriam com mentiras e fatuidade o meu povo, quando nem missão lhes ortoguei, nem mandato algum, e de nenhuma valia são para este povo, oráculo do Senhor. O fardo do Senhor. Quando este povo, ou algum profeta ou sacerdote, vierem perguntar-te, qual o novo fardo do Senhor que anuncias? Dir-lhes-á fardo? Sois vós este fardo, e dele me alijarei. Oráculo do Senhor. E o profeta, o sacerdote ou o leigo que ousar dizer oráculo do Senhor, eu o castigarei, assim como a sua família. Eis como entre vós deveis exprimir-vos. Que respondeu o Senhor? Ou que disse o Senhor? Não repitais, porém, oráculo do Senhor. Porquanto tal palavra tornar-se-á um fardo para cada um, já que deturpais o sentido das palavras de Deus, o profeta dirás, portanto, que te respondeu o Senhor? Que te disse o Senhor? Se, porém, empregardes esta palavra, oráculo do Senhor, sendo que vos adverti de que não a deverias repetir, por tal motivo erguei-vos ei, qual um fardo, e longe de mim vos lançarei, bem como a cidade que a vós e vossos pais ouvia ortogada. Eu vos afligirei com um perpétuo opróbrio, uma eterna vergonha inesquecível. 24. As 2 cestas de figos. Fez-me o Senhor contemplar esta visão.
Colocadas diante do templo do Senhor estavam 2 cestas de figo. Isso foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado de Jerusalém Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, juntamente com os chefes de Judá e seus carpinteiros e serralheiros. Uma das cestas continha ótimos figos, como o são os prematuros. A outra, porém, tão maus que nem mesmo se podia comer. Disse meu senhor: Que vês, Jeremias? Figos, respondi, excelentes uns, péssimos outros, que nem mesmo servem para comer. Foi-me então dirigida pelo Senhor a palavra nesses termos: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel: Assim como contemplas com prazer os figos bons, assim também olharei favoravelmente os desterrados de Judá, que desse lugar exilei para a terra dos caldeus. A eles lançarei olhares benévolos e os reconduzirei a esta terra, onde os restabelecerei para não mais arruiná-los. E de novo os plantarei, sem que os torne a arrancar. Dar-lhes-ei um coração capaz de conhecer-me e de saber que sou eu o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão a mim. E, a semelhança do que acontece aos maus figos, que por demais estragados já não são comíveis, assim também farei, diz o Senhor. De Sedecias, rei de Judá, de seus chefes e do resto da população de Jerusalém, que permanecem nesta terra, ou que no Egito se hajam refugiado. Farei deles objeto de pavor, de desgraça para todos os reinos da terra, de vergonha e zombaria, escárnio e maldição para toda parte onde os dispersar. Contra eles enviarei a espada, a fome e a peste, até que sejam exterminados do solo que a eles e a seus pais havia concedido. Ruína de Babilônia após a vitória. 25. Eis o que foi dito a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Era no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o que o profeta Jeremias tornou conhecido de todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, eis que 23 anos são decorridos desde que a palavra do Senhor me foi dirigida, e que vou-la transmitir com assiduidade, sem a terdes, entretanto, escutado. De novo. Continuamente o Senhor enviou-vos os profetas, seus servos, mas nenhuma atenção lhes prestastes, e não destes ouvidos às suas mensagens. Assim fala ele: renuncie cada um de vós à vida perversa e à maldade do procedimento, e ficareis para sempre na terra que o Senhor vos havia concedido, assim como a vossos pais desde sempre. Não andeis à procura de outros deuses para ante eles vos prostrardes e lhes renderes culto. Não me provoqueis a cólera para que vossa própria desgraça com esses ídolos de vossas mãos fabricaram. Mas não me escutastes, oráculo do Senhor, o que provocou minha cólera para a vossa desgraça por causa dos ídolos feitos por vossas mãos. Por isso, assim disse o Senhor dos Exércitos, por que não me escutar essas palavras, vou conclamar todas as tribos do norte, oráculo do Senhor, assim como o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a fim de lançá-los contra esta terra e seus habitantes e todas estas nações que os cercam. Votá-los-ei ao interdito e deles farei objeto de assombro, de assobio e de eterna ruína. Abafarei seus gritos de alegria e os cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, e amortecerei o ruído da mó e o brilho da lâmpada. Converter-se-á esta terra em angústia e solidão, e por 70 anos lhe há de perdurar a servidão ao rei da Babilônia. Decorridos esses 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e seu povo por causa de seus pecados, oráculo do Senhor, assim como a terra dos caldeus, que transformarei definitivamente num deserto. Contra esta terra executarei todas as ameaças que proferi contra elas. E neste livro se acharam consignadas e que Jeremias profetizou contra todas as nações pagãs, porquanto eles serão, por sua vez, subjugados por numerosas nações e grandes reis, e lhes retribuirei segundo os atos e feitos de suas mãos. Amanhã seguimos em A Taça da Cólera Divina.